Seguindo aqui, gente, nosso segundo vídeo. Nós estávamos falando desse Deus criador e salvador que se revela no Antigo e no Novo Testamento. Estávamos falando que o ser humano também se revela nas Sagradas Escrituras de uma maneira incrível, tanto aquilo que ele almeja, os seus fracassos, o seu sucesso, né, os seus sonhos, suas aspirações, suas decepções, vai mostrar esse ser humano nas suas mais diversas experiências na vida. Isso é uma coisa linda que a Bíblia retrata. O interesse da Bíblia não é revelar o ser humano sempre vencendo, né? Como se fosse aquele artista que vai para a televisão, você faz aquela maquiagem, aquele penteado. Nossa, mas se você for ver no dia a dia, você às vezes nem reconhece que é a mesma pessoa. Então, a Bíblia não vai fazer maquiagem, máscara, para iludir, revelando um ser humano que está sempre feliz. Não é verdade isso. É um ser humano que às vezes tem crise também, mas que pode contar com a presença assim diária desse Deus que está sempre com aquele que busca, aquele que pede, aquele que clama, aquele que abre o seu coração para ele. Então, o valor e o sentido da resposta humana aparecem claramente em Jesus. Eu estava comentando sobre isso, né? Através de Jesus, nós confessamos, nós, Igreja de Cristo, primeiro a gente confessa, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Gente, isso é uma coisa muito séria. Se ele é a cabeça, significa que ele tem a direção, a liderança da igreja, né? Então, embora a igreja seja composta por seres humanos, ela é dirigida por Jesus através do Espírito Santo que em nós habita. Por isso, para fazermos parte do corpo de Cristo, nós precisamos passar pelo processo de conversão, né? De transformar a nossa mente, os nossos hábitos, o nosso corpo, né? Quantas pessoas que vêm de uma vida de vícios, por exemplo, que vai precisar corrigir o seu corpo também, se livrando daqueles componentes de um vício de cigarro, de bebida, de droga, seja lá o que for, de pornografia, né? Então, essa conversão, ela vai trazer mudança na mente, mudança no corpo, mudança nas emoções desse ser humano. Mas por que vai ter essa mudança? Porque o Espírito Santo é dado ao ser humano quando ele recebe Jesus como o único e eterno Salvador. Então não basta ter o conhecimento teórico. Por isso que a Bíblia nos diz: errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. São as duas coisas. Conhecer a teoria, conhecer as Escrituras, mas também conhecer o poder de Deus. Porque existem situações que só na força do Espírito Santo nós podemos suportar. Eu, há pouco tempo, aqui abrindo um parêntese, né? Eu fui a um sepultamento. Você também já deve ter visto, ou até passado, né? Por situações muito dramáticas na sua vida. Mas eu fui num sepultamento de dois bebês, duas crianças de 1 ano e pouco de idade, irmãos gêmeos, se não me falha a memória, que morreram afogados no mesmo dia, num dia de férias. Então, e essa família era cristã. Então, isso é uma situação tão dramática, tão dura, que foge, assim, o planejamento, né, a perspectiva de qualquer pessoa. Ninguém se prepara, nenhum jovem casal, né, de pais se prepara para perder 2 filhos no mesmo dia, na mesma tragédia. Então, como que eles passaram aquilo? Eu estava no sepultamento, eu vi eles testemunhando. Eu vou dizer para vocês, só a força do Espírito Santo pode sustentar uma pessoa na hora dessa. Só, irmãos, só.
É realmente a força de Deus ali naquele casal, naquela família, né? Que a igreja reunida, aquele culto assim comovente, mas ao mesmo tempo uma presença de Deus tão gloriosa. Então, é esse Deus que se revela nas crises. E é esse ser humano que naquele momento de dor fala, mas eu confio no Senhor. Eu posso não saber o porquê, eu não entendo o que está acontecendo, eu não posso responder o que está acontecendo, mas eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei que Deus é poderoso. Eu sei que Deus não falha, então eu só confio. O meu entendimento não alcança nada do que está acontecendo. Mas pela fé, pela minha fé em Jesus, e aí o Espírito Santo que está em mim é o que me ajuda a atravessar esse vale da sombra da morte, né? Então, essa teologia antropológica, né, ou antropologia teológica, vai exatamente nos ajudar. Você vai se deparar com isso a sua vida toda, seja na sua vida pessoal, especialmente na sua vida ministerial. Você vai se deparar com dilemas, com situações que você vai falar, meu Deus, como o ser humano chegou? Pastoreei numa igreja também, junto com meu esposo, em que uma irmã da igreja tinha um filho adotado, um filho, não importa que era adotado, e ele era usuário de drogas, mas ele era muito, mesmo assim, muito dependente das drogas. E aquela mulher, aquele menino já estava com o pé na morte, e vivendo num lugar também perigoso de criminalidade. E eu me lembro que numa das ocasiões a mãe amarrou o menino com corrente nos móveis da casa, na cama, na mesa, não sei aonde, para que ele não fugisse de casa, porque ela temia que ele fosse ou morrer por uma overdose ou ser assassinado, porque estava andando com pessoas assim que totalmente na criminalidade. E nós começamos a orar, e nós jejuamos, e muitas coisas foram feitas. Ele devia, né, um valor, e a mãe, coitada, já querendo vender as coisas para pagar a dívida do filho, para ele não ser assassinado. Resumindo, sabe o que é isso? Isso é a complexidade do pecado na vida do ser humano. E aí, o galardão, né, daqueles que confiam no Senhor, a recompensa daqueles que confiam no Senhor, para encurtar a história. Esse jovem, ela conseguiu levá-lo para um centro de recuperação evangélico, conseguiu pagar a dívida do menino, vendeu o que precisava, acho que nós também ajudamos em alguma coisa, levamos para um centro de recuperação, lá ele conseguiu se limpar daquelas drogas, aceitou Jesus, né? Foi morar num outro lugar, porque se voltasse para ali ia ser complicado. E ele é hoje um servo do Senhor Jesus. Então, quando a gente fala de antropologia teológica, a resposta que o ser humano dá. E eu vou dizer para você, da mesma forma que às vezes a vida vai trazer uma tragédia, e a tragédia é, muitas vezes, na grande maioria das vezes, inesperada, que às vezes a tragédia se anuncia, né? Ó, tô chegando, ó, vai ficar assim? Tô chegando. Mas às vezes a tragédia simplesmente chega. Mas muitas vezes o impulso humano também de buscar a Deus, de fazer algo que não está no script, também é real. Muitas vezes Jesus falava assim, nunca vi uma fé igual à sua. Olha, vai, a tua fé te salvou. Olha, eu estou aqui em todo esse povoado, nunca ouvi alguém falar como você está falando. Que fé extraordinária. Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai, o teu servo já vai ficar... Você vai chegar em casa, ele está curado. Quando Jesus está no barco com os discípulos e eles pensam que é um fantasma, na verdade, Jesus não chamou Pedro para ir para a água. Pedro é que falou, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até aí. Jesus deve ter dito, o que está acontecendo, gente? Isso aqui está uma confusão, Pedro ainda quer vir para o meio. Vem, Pedro. Jesus não falou, não, Pedro, isso não estava programado.
Então, o Senhor também, ele também se admira muitas vezes com a atitude humana, né? Se admira entre aspas, né? Mas ele fica assim, maravilhado, gratificado, quando ele também vê uma ação, uma resposta que vai além do que a maioria das pessoas faria. Eu até lembro de alguém orando, né? Senhor, me usa como o Senhor usava John Wesley. Senhor, John Wesley era um pregador tão extraordinário. Senhor, ele ganhou tantas vidas para Jesus. Ele fez os grupos pequenos. Ele ficou falando da vida inteira de Wesley para Jesus, né? Jesus, faz de novo, faz comigo, me usa igual você usou o John Wesley. Aí a resposta de Deus foi simples. Ok, eu posso fazer de novo. Eu quero fazer de novo. Me entrega o que John Wesley me entregava e eu vou fazer de novo. Então, resposta. Que resposta o ser humano dá para Deus? Isso vai ser muito importante, né? Então, Jesus Cristo é a cabeça. Isso significa que ele é o novo modelo para o ser humano. Esse modelo, Jesus como modelo de Deus, o modelo vivo, a realidade, o humano vivo de Deus entre nós, é, na verdade, resgatar aquele projeto inicial do ser humano quando foi criado, de Adão. A Bíblia, inclusive, fala que Jesus é o segundo Adão. O que significa isso? Que deu tudo errado no primeiro? Calma. Vão passar limpo? Agora vocês aprendem direitinho. Agora vai ser um bocadinho mais difícil. Tem o pecado, tem a tentação, né? Vai ter que deixar o Espírito Santo dominar você, vai ter que sujeitar a carne, vai ter que buscar Deus, vai ter que andar em espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. Então, não é uma coisa automática não, tá? Tem crente que aceita Jesus, acha que é tudo automático. Não é não. A gente é uma caminhada, é uma escadaria que a gente tem que ir subindo cada dia um degrauzinho. Então, esse Jesus que se revela, esse Deus Salvador, esse Deus Criador, ele vem mostrar para o ser humano como que é viver a vontade de Deus enquanto não estamos no céu. Então, Jesus vai ensinar a orar, a jejuar, a compartilhar, a perdoar, a amar, a ter misericórdia, a ter compaixão, né? A ter devoção a Deus. Então, ele é um modelo em todas as coisas. Ele é o humano, o Deus homem, o Deus que se fez carne para nos revelar como é andar nessa vida, nesse corpo, na vontade de Deus. Então, esse diálogo entre Deus e o ser humano precisa de resposta, né? As nossas respostas para esse dom glorioso de Deus. Na criação, na salvação, Deus está revelando que nós temos um caminho para seguir e que Ele é esse caminho. Você já pensou nisso? Nós precisamos entender que quando a gente estuda, né, esse estudo ele vai servir para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Bom, a gente vai dar uma outra pausa aqui e já já eu volto de novo com vocês. Deus abençoe.